Boa noite, irmãos, mais uma vez. Essa noite, vocês estão vendo aí que é o título Quartas Proféticas, né? Nós vamos iniciar uma série de estudos que são muito importantes para nós, como adventistas, né? Que cremos, que nos vemos, nos percebemos como um movimento dentro da profecia. E essas quartas-feiras a gente vai fazer assim, esse mês de março nós estamos fazendo hoje, mas a partir do mês de abril nós vamos fazer a última quarta-feira do mês. Vai ser dedicado a esses temas, tá certo? Então, quando é que vai terminar? Não sei. A gente vai começar, a gente já tem uma série já definida numa programação oficial da igreja. Mas isso não impede que a gente dê uma continuidade e saia continuando a estudar, tá certo? Vai depender muito dos próprios irmãos, tá? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Josué, no capítulo 4, no verso 1. A gente vai ler alguns versos até o verso 29. Abriram? Aí vamos então curvar nossas frontes, já que a palavra do Senhor será aberta, tá? Amado Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos em torno da Tua palavra. Precisamos, ó Deus, da iluminação do Espírito Santo, para que possamos entender, Senhor, para que possamos estudar a Tua palavra, orientados por Ti. Dá-nos um coração e uma mente humilde, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Te pedimos essas bênçãos, crendo, Senhor, que o Senhor escuta as nossas orações e crendo que o Senhor vai nos ajudar e está conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Qual é o contexto dessa passagem que nós vamos ler? Nós estamos com Josué, com o povo de Israel, próximo do Rio Jordão. Eles precisam atravessar o Rio Jordão para poder chegar na viagem determinada por Deus da Terra Prometida, né? Só que quando Josué está de frente do rio, é um rio que não dá para você atravessar com um grupo de pessoas, porque é um rio, né? A água corre, a água carrega. Ali tem idosos, ali tem crianças. Mas nós estamos falando de um povo que já tem uma experiência com Deus que fez o mar se abrir. Então o rio não seria nada, não é verdade? Então Deus chega para Josué e dá algumas orientações. E é sobre essas orientações que a gente vai ver aqui. Verso 1. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-a convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. E chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal dentre vós, quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre, por memorial dos filhos de Israel. Pulem para o verso 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto,
e ali estão até o dia de hoje. Prossigam no verso 20. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, e fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Laudenir, tu pode baixar um pouco, aumentar um pouquinho. Eu estou me recuperando também, irmãos, dessa gripe. Pela graça eu estou aqui. Mas vamos chegar lá, né? Queridos, então qual é a história? Ele recebe a ordem do Senhor, escolhe um homem de cada tribo. Cada homem desse, quando a arca passasse com os sacerdotes, a arca ia parar no meio do rio. Quando a arca parasse, ali onde ele parasse, cada homem desse da tribo pegaria uma pedra e levaria até o outro lado. Só que Josué, além de fazer isso, Josué pediu para que cada um colocasse uma pedra ali, naquele local, marcou, Armando, dentro do rio. Dentro do rio, eles pegaram 12 pedras e fizeram também lá um altar, dentro do rio, no mesmo local onde os sacerdotes pararam com a arca. E cada homem da tribo de Israel pegou uma pedra também e levou para o outro lado. Para lá no outro lado, o que eles deveriam fazer, segundo a ordem do Senhor? Pegar e erguer também um memorial, um altar, certo? Deixa eu botar aqui. Você pode botar o primeiro slide? Qual é o propósito dessa série, as quartas proféticas, né? O propósito dessa série é apresentar a história do adventismo, tendo como base e fator de delimitação Tiago White, Ellen White e Joseph Bates, né? Que é José Bates. Por quê? Porque eles três foram os cofundadores da igreja. Nós vamos estudar sobre Ellen White? Não. A gente vai estudar a experiência deles no processo de divulgação e de estudo da palavra. Por quê? Porque foi com eles que aconteceu o movimento millerista, né, e com Guilherme Miller, com uma infinidade de outros cristãos de outras denominações. Ainda não existia a igreja adventista. Eram vários cristãos de várias denominações que começaram a ouvir a pregação do pregador batista Guilherme Miller, e que dizendo sobre a volta de Jesus. E esse grupo começou a estudar sobre a volta de Jesus. Mas daí houve o momento da decepção, Jesus não veio na data que ele marcou, e isso é um movimento millerista, né? E depois ficou um grupo, desistiu, se ofendeu no Senhor, ficou magoado, e saiu da fé, não quis mais saber de religião, não quis saber mais de fé, não quis saber sobre Jesus. Outro grupo ficou insistindo em marcar as datas da volta de Jesus. Guilherme Miller morreu marcando datas sobre a volta de Jesus. E um outro grupo decidiu estudar por que é que não aconteceu a vinda. Uma vez que o estudo que eles fizeram das profecias de Daniel tinha dado certo, estava certo, as datas estavam corretas, mas por que que não tinha vindo? Eles perceberam que a data estava correta, estava tudo certo, o evento é que estava errado. Não seria, então, a volta de Jesus, né? Então, esse grupo que ficou estudando o que é que aconteceu, foi desse grupo que começou o movimento adventista, tá certo? E a gente vai estudar também as experiências dele no processo da missão de levar pessoas aos pés de Cristo. Que Deus nos ajude a entender melhor a nossa história como um movimento profético cuja missão importante e relevante
é anunciar ao mundo acerca da volta de Jesus. Então, nós vamos estudar, nós não vamos estudar pessoas, seres humanos, nós vamos estudar a nossa fé, vamos estudar a formação das nossas doutrinas, né? E dentro do processo da profecia, tá certo? Nas Escrituras, nós vemos vários livros que se correlacionam, na verdade, todos eles se correlacionam entre si. Você pegar o livro de Daniel, ele se correlaciona com o livro de Apocalipse. E o livro de Josué, aliás, se a gente pegar o livro de João, o quarto evangelho, e se a gente estudar com atenção, a gente vai ver o quanto João fez um estudo em cima, dentro do próprio santuário. Tem todo o processo de santuário, morte de Cristo, a vinda dele, a morte de Cristo, o processo de mediação, entendeu? Então, todo o santuário está ali dentro, percorre as linhas do livro de João. E o livro de Josué, ele é uma miniatura de todo o livro do Apocalipse. Vocês acreditam nisso? Eu vou pegar só alguns pontos para vocês verem. É uma miniatura de todo o Apocalipse. Por quê? Se você pegar a queda de Jericó, ela prefigura a queda de Babilônia. Para chegar exatamente para a queda de Babilônia. Se você pegar os selos, as trombetas e as pragas, elas são antecipadas das 3 rodadas das 7 peregrinações ao redor das muralhas durante 7 dias. E no sábado, 7 vezes, com a vitória ao som de quê? Das trombetas. E a trombeta que vai anunciar a saída, a 7ª trombeta que vai anunciar a saída de Jesus lá do Santo dos Santos, né? As 12 pedras do leito do rio indicam o fundamento da verdadeira igreja de Jesus e seus discípulos. Abram a Bíblia de vocês em Apocalipse 21, do verso 12 ao verso 14. Quando João está descrevendo a Nova Jerusalém, ele diz assim: e tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quantas pedras foi mandado tirar do rio? 12. Quantos apóstolos foi fundada a igreja acima de 12? Quantas portas terão? Vocês entendem aí a correlação? Em Josué também conhecemos a história da prostituta Raabe e sua fé no grande Deus de Israel. Raabe, ela é apresentada como um testemunho do poder de Jesus para salvar pecadores. De toda aquela turma ali, quem vocês imaginariam que poderia ser resgatada? Porque toda a cidade foi destruída, do menor ao maior. Mas aquela mulher e toda a família dela que acreditou na mensagem e que esteve lá com ela na casa, foi salva. Qual era o passado daquela mulher? Prostituição. Mas ela foi resgatada e ela foi salva. E ela não ficou só aí a história dela. Hebreus 11 diz que ela foi considerada mãe de Israel. Mãe em Israel. E ela está entre os heróis da fé. Ela está entre os nomes de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Vocês imaginam? E ela está até na genealogia da ascensão de Jesus. Então, Raabe, ela se apresenta como um testemunho do poder de Jesus para salvar os pecadores pelo sangue de Jesus. Foi pela fé que ela teve. Porque o que foi que ela disse para os espias? Eu tenho escutado as proezas do Deus de Israel. Ela creu sem estar lá no meio deles, no santuário,
orando, ela creu quem era Deus. Ela foi justificada pela fé. Então, ela, com certeza, passou a acreditar no que ela foi convivendo com ele, passou a acreditar no Messias que viria. Assim como Abraão, como Moisés, como Moisés já foi, mas como Jacó, mas como todos os outros, eles pela fé, morreram crendo no Messias que viria e foram salvos pela fé. Raabe também foi. E o Apocalipse, o que ele fala? Apocalipse dos remidos, daqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Né? Outra coisa que a gente pode ver é que ao passarem pelo Rio Jordão, Josué pede que um líder de cada tribo leve uma pedra do meio do Jordão para que fosse levantado um monumento ou coluna, para que fosse feito um memorial aos filhos de Israel. Mas por que isso? Era para fazer alguma adoração naquelas pedras? Eles iam servir como... Lembra do que foi feito? Aquela cruz que foi colocada a serpente? Lembra no deserto? Era para ser feito... O que foi que aconteceu? Os israelitas, depois, com o tempo, passaram a adorar aquilo ali. Né? Os israelitas, com o tempo, construíram um bezerro. E fizeram do bezerro uma adoração. Essas pedras, esses monumentos, também seria para isso? Para adoração? O que é que vocês acham? Você pode passar aí, próximo slide. Não sei se vai dar para vocês visualizarem. Não dá para vocês lerem? Olhe a coisa como funciona, né? Deus conhecia o seu povo e sabia que ele logo se esqueceria das grandes obras de libertação realizadas em seu favor, a não ser que tomasse alguma medida para manter esses grandes acontecimentos em mente. Não se deveria permitir que as gerações futuras esquecessem como o Senhor conduziria Israel. O que é que o Salmo 78, né, no comentário da Bíblia de Estudo Andres, ela coloca que o Salmo 78 enfatiza diversas vezes que no passado o povo de Deus não guardou a aliança, recusou-se a cumprir a lei, esqueceu-se do que o Senhor havia feito e o testou ao se rebelar contra ele. Mesmo assim, Deus foi maravilhoso. Esta narrativa histórica deixa clara a ideia principal: se os antepassados não creram, a geração atual, em contrapartida, devia confiar no Senhor, não esquecer seus feitos excelentes e obedecê-lo. As 12 pedras, elas deveriam ser levantadas como um memorial, não como um ídolo, para adoração, quando eles levantassem um acampamento além do Jordão. A ordem era para os pais repetir a história dos filhos, de como Deus os tinha libertado. Por que isso? Lá, naquela época, não tinha livros, não tinha material que a gente tem hoje, de ferramenta para ficar se estudando, revisando, né? O ensinamento era oral, era de pai para filho. Então, aquelas pedras iam servir de memorial. As crianças iam perguntar, e essas pedras, para que eles servem? Aí eles iam contar. Eles não iam falar da experiência antiga que os antepassados deles viveram na travessia do Mar Vermelho. Eles iam falar da própria experiência. O Senhor fez assim, como fez o Mar Vermelho se abrir, no passado, fez também para a nossa geração isso, quando eles estivessem falando para os filhos, o mar se abrir. Aí eu pergunto para os irmãos, em que baseia a fé de vocês quando os filhos, os netos, perguntam acerca de por que você confia em Deus? Por que você vai para a igreja? Por que você lê esse livro? Isso são memoriais da nossa experiência com Deus. Nós não precisamos falar da experiência do passado. Elas são registros de experiência para nós. Mas nós temos que ter a nossa experiência também. O nosso memorial hoje é isso aqui. É a palavra. E a vida em comunhão com Deus é a nossa experiência que a gente repassa para os filhos, ensinando para os filhos a verdade de Deus.
Pode passar? Não. Deus, desculpem. O povo de Israel estava prestes a cruzar o Jordão. Deus operou o mesmo milagre de décadas antes, quando eles cruzaram o Mar Vermelho. Pode passar, Armando. Não era bem essa daí, não. Você pode passar. Pronto, é isso aí. Deus inspirou seus profetas a recapitularem a história constantemente para trazerem à memória os atos de Deus. Moisés faz uma recapitulação da história do povo no deserto, no livro de Deuteronômio. Antes dele morrer, Moisés faz uma recapitulação. Vocês procurem no livro de Deuteronômio, né? Moisés alerta para que eles não se esquecessem de Deus quando prosperassem na terra prometida. Lá em Deuteronômio 8, tem essa lembrança de Moisés, certo? Aí guarda-te, não te esqueças do Senhor, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Tudo estava escrito em termos de observação do que poderia acontecer se o povo se esquecesse. E o povo se esqueceu. Paulo, ele também faz uma lembrança e umas exortações para que a gente procure guardar as lembranças das experiências pessoais. Ele faz um apanhado histórico das lembranças do passado, ele puxa isso como autoridade para o que ele está dizendo, mas o que eu digo para vocês aqui é que vocês tragam à memória sempre para vocês as experiências de vocês com Deus, para que vocês também não se esqueçam. Abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, no capítulo 10. Acharam? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Essa nuvem que ele está falando, vocês sabem qual é, né? Porque quando eles caminhavam na peregrinação deles no deserto, havia durante o dia uma nuvem e à noite um fogo, né? E ele diz que quando estavam caminhando, ele considerou isso como batismo, como proteção, né? Deus estava sendo o guardião. E passaram pelo mar, o mar se abriu. Aí diz, todos comeram de um mesmo manjar. Estou falando aqui do maná. E beberam todos da mesma bebida espiritual. Quer dizer, a rocha, ele está fazendo menção ao episódio da rocha, onde todos beberam daquela rocha. Quem é a rocha? Jesus. E bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está dizendo aqui que quem estava ali, naquele fogo e naquela nuvem, quem estava ali abrindo aquele mar, era Cristo. Cristo já estava com eles lá, né? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados nos fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Está tudo aqui. A vida não é fácil. Viver nesse mundo não é fácil. Não é.
Estar aqui hoje à noite, eu sei que não foi fácil para muita gente. Certamente muitos estão enfrentando questões particulares que só vocês e Deus conhecem. Mas ao longo da história também de formação da igreja, não foi fácil. Não foi fácil nem para a igreja do primeiro século, nem foi fácil para a igreja cristã ao longo da história dela mesma, da formação dela mesma. Para que hoje nós estivéssemos aqui com a liberdade que nós estamos, todos os discípulos, todos os apóstolos de Jesus passaram por sacrifício, ao ponto da própria vida ter sido dada, a não ser João, que morreu velhinho, né? Fora isso, nós tivemos vários mártires que enfrentaram para que a verdade continuasse sendo anunciada. E durante a Reforma Protestante, nós tivemos pessoas também que foram levadas à fogueira, pessoas pais que perderam seus filhos, porque seus filhos foram tomados. Então, não julguem que será fácil para nós também. Se nós formos realmente o povo que vai estar de pé por ocasião da volta de Jesus, se preparem, porque vai ser uma jornada dura. Mas, se a jornada vai ser dura, o apoio também vai ser grande. Se aquelas pessoas que enfrentaram na Reforma Protestante, de estar numa fogueira, com o corpo ardendo e a boca cantando louvor, vocês acham que a força era da força de quem estava só? Não era. Essas pessoas estavam plenas do Espírito Santo. Estevão estava recebendo pedradas, mas Estevão estava com os olhos contemplando Jesus no trono. Vocês entendem? Nós vamos estar fortalecidos poderosamente pelo Espírito Santo. Então, essa parte a gente deixa com Deus, porque é garantida. O que a gente faz hoje? A gente tem que fazer aquilo que nos compete, nos fortalecermos na fé, não nos deixarmos estar abatidos diante da dificuldade, diante da loucura que está este mundo. Porque esse mundo, ele é depressivo, ele causa depressão. As injustiças, a impunidade, né? A maldade, a crueldade. Tudo isso aí, eu vinha no carro, eu escutei um senhor dizer uma frase assim: Deus nos livre da bondade das pessoas más. Entende? Deus nos livre da bondade das pessoas más. O mundo vai ficar cheio dessas pessoas. Porque o Espírito Santo não vai poder mais agir nessas pessoas, porque elas vão tomar as posições delas. E o ser humano sem o Espírito Santo são verdadeiros demônios. Então será com demônios que nós vamos conviver. Então, se hoje, com toda ainda a amenidade que a gente tem, a gente fraquejar e a gente se abater diante das dificuldades, como que vai ser lá na frente? Então, vamos nos preparar, vamos nos fortalecer espiritualmente, nos animar, entendeu? Não nos deixar abater pelas circunstâncias, mas confiar que há um Deus que tem tudo sob o controle. Todo esse povo passou por todas essas experiências, tendo experiência de ter ali Deus se manifestando para eles. A nossa fé não pode se basear apenas naquilo que a gente vê. A gente tem que se basear naquilo que o Senhor diz, no poder da sua palavra. Ele não disse que estaria conosco? Ele é homem para mentir? Não é. Então ele vai estar. E se a situação for precisa a presença deles, invoquem, peçam. Ele vai se manifestar. Ele diz qual o pai que pedindo pão para o filho vai dar pedra? Né? Não vai. Então, aquele povo precisou de pedra para ter como memorial. Nós só precisamos disso aqui. Essa é a palavra de Jesus, antes de ir para a cruz, ele disse: Pai, eu deixo para eles a palavra. A tua palavra eu entreguei para eles. E é isso aqui. Então, exatamente. Então, vamos nos alimentar disso diariamente. Tentar guardar na nossa mente. Porque um dia, talvez, nem isso aqui a gente possa mais ter.
Então vamos guardar na nossa mente a palavra do Senhor. Então Paulo aqui, ele nos ensina sobre a importância de nos identificarmos com as experiências dos nossos antepassados espirituais. Para Paulo, o propósito é para a nossa instrução. Isso nos ajudará a evitar e a repetir os erros. A promessa, segundo Paulo, é que Deus é fiel e salvará aqueles que confiam inteiramente nele. Você pode colocar, Armando? Existe um comentário que eu achei muito interessante. É o próximo. Não tem problema. Se não der certo, a gente faz sem. Deu certo? Não? Então deixa para lá. Pode deixar. Então, o que é que... Não. Pode deixar. Tá aí, serve. Então, alguns são ignorantes de suas raízes. Outros as negam ou as falsificam. Ambas as atitudes levam a uma confusão de identidade. Apenas quando entendemos quem nós somos, de onde viemos e por que nós somos o que somos, podemos encontrar paz e significado. O que é que eu estou dizendo aqui? A gente, se você pegar a filosofia e tem 3 perguntas básicas que a filosofia não consegue responder. De onde vimos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Mas se você abrir esse livro, você vai encontrar as 3 respostas. Enquanto a ciência está lá procurando essas respostas, a gente já tem aqui. De onde a gente veio? Das mãos do Deus poderoso, o Criador de todas as coisas. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós fomos criados para amar. Essa é a missão do ser humano, amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente ama, a gente é capaz de produzir felicidade. Felicidade para a gente, felicidade para o próximo. E é por não saber essas respostas que o ser humano faz as loucuras que faz por aí. Aí sai correndo atrás de dinheiro, sai correndo atrás de poder. E isso não traz felicidade, não é? E para onde nós vamos? Alguns creem que a sepultura é o final de todas as coisas. Mas nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio, que ele morreu, que ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. O apóstolo Paulo diz que aquele que, se nós não cremos na ressurreição, vã é a nossa fé. Então a nossa fé não é vã, ela é firme, ela é sólida. Jesus existiu na Terra, é um ser humano histórico, está gravada a sua vida nos anais da história, nos registros da história. Não tem quem possa negar que Jesus existiu. Houve uma cruz, ele morreu e ele ressuscitou. Muitos que estavam lá naquela época viram Jesus ressuscitado e com ele muitos ressuscitaram. Muitos santos. Está registrado também na história. Mas vão ressuscitar. Alguns foram, né? Uma das maneiras de aprender é saber refletir nas ações passadas, tirando lições do que falamos, fizemos e do que participamos. Nós vivemos dentro do tempo e condicionados a ele, vivendo no presente, olhando para o futuro e aprendendo com o passado. O que passou serve como referência, de modo que prestemos atenção às ações do presente, a fim de que tenhamos boas lembranças quando estivermos no futuro. Na Bíblia, podemos encontrar mensagens de esperança que direcionam nossa atenção para frente, mas também há elementos de aprendizado com a história de pessoas e nações do passado que viveram no passado. Como a gente aprende com os erros de Davi, como a gente aprendeu com o erro de Adão e Eva, não é? Esse foi o linguajar de Deus com o povo de Israel, prometendo-lhe promessas futuras, mas fazendo-os recordar das lições que ficaram no passado. Salmo 78, verso 3, 4 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O texto realça o costume da tradição oral que acompanhou Israel durante sua história. É muito importante que o povo de Deus sempre se lembre do passado para rever os atos poderosos de Deus em seu favor. No livro Eventos Finais, na página 47, diz assim: ao recapitular nossa história, revendo cada passo de nosso progresso até o momento atual, posso dizer: louvado seja Deus,
Quando vejo o que Deus tem feito, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como líder. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Aqui, já, a irmã White já está nos lembrando, não de coisas de muito antigo, de Daniel, de Davi, mas ela está chamando a atenção para a experiência pessoal de cada um de nós com relação, né, à própria comunhão com Deus. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente e se afaste do Deus vivo. Está em Hebreus 3:12. Sobre nós está brilhando a luz acumulada do passado. Nesse movimento de fé no advento, Deus atuou em favor de sua herança exatamente como fizera em relação a Israel ao tirá-lo do Egito. No grande desapontamento de 1844, a fé de seu povo foi provada, como havia sido a dos israelitas junto ao Mar Vermelho. Se aquele povo de 1844, que cria no advento de Jesus, tivesse prosseguido, mantendo sua confiança na mão guiadora que havia sido vista em suas experiências passadas, eles teriam contemplado a salvação de Deus. Se todos os que haviam trabalhado de forma unida na obra de 1844 houvessem recebido a mensagem do terceiro anjo e a proclamado no poder do Espírito Santo, o Senhor teria atuado poderosamente em conexão com seus esforços. Um dilúvio de luz teria sido derramado sobre o mundo, porque essa é a promessa que está sendo dada para nós do Espírito Santo. Então, do mesmo jeito, o Espírito Santo teria sido derramado poderosamente sobre eles, se eles não tivessem se decepcionado, você entende? Se eles tivessem, apesar da experiência ruim, tivessem se sentado todos e tivessem continuado, sem aquela loucura de marcação de datas, sem ter persistido no discurso humano, Deus teria agido de maneira poderosa naquela época. Há muitos anos os habitantes da terra teriam sido advertidos e o encerramento da obra teria sido completo. E Cristo já teria voltado para a redenção de seu povo. Isso está em Testemunhos para a Igreja, no volume 8. Na página 100 e 101. Entre aqueles da experiência do desapontamento, havia muitos que não estavam verdadeiramente convertidos. Havia muitos que estavam ali só pelo medo. Não estavam convertidos. Foi uma forma de haver uma sacudidura. Foi uma forma de Deus fazer um peneiramento. Para vocês terem ideia, tinha gente tão maluca que eles pegavam aquela passagem que tem que se tornar como criança e eles saíram engatinhando. Passaram a engatinhar pelas ruas. Isso é vergonhoso. Porque isso não atrai ninguém para Cristo. Se viera de escândalo, de chacota. Imagina a cabeça dessa pessoa, a vergonha dessa pessoa quando aconteceu de Jesus não ter vindo. Né? Passou por maluco, por doido, por... Exatamente, né? Mas o que gostaria de ressaltar para vocês nessa noite, em relação a tudo isso, pelo menos por enquanto, é que muitos abandonaram a fé no retorno de Cristo. Qual era de fato a experiência espiritual deles? Em que se baseava de fato a fé deles? Né? E aqui é preciso que a gente se insira. Qual é a minha experiência de fé? Eu anuncio, eu digo que Jesus vai voltar. Eu digo que eu sou cristão. Eu dou testemunho que eu sou cristão. Mas em que se baseia a minha fé? Temos de fato experimentado uma experiência de tristeza pelo pecado? A gente tem se arrependido, tem confessado os pecados da gente de verdade diante do Senhor? Uma coisa é remorso, outra coisa é arrependimento. E é preciso realmente que a gente confesse os pecados. Esse é o tempo de confissão, é o tempo de entrega, é o tempo de busca. Porque quando Deus decidir derramar o Espírito Santo, a gente precisa estar esvaziado de si mesmo. Vocês entendem? Deus não vai entrar numa mente pela metade. Deus quer que a gente esteja totalmente esvaziado de si mesmo para que Ele possa atuar poderosamente
É preciso que haja mudanças decisivas em nossas vidas. Tudo que for ofensivo a Deus deve ser afastado. Não há aliança entre um cristão que deseja habitar eternamente sob o governo de Deus e os valores do presente século. O amor, as normas deste mundo podem nos tirar da eternidade. A genuína confissão dos pecados será o resultado de uma genuína tristeza pelo pecado. A obra que devemos realizar está claramente diante de nós. Está lá em Isaías 1, 16, 17. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Tiago diz qual é a religião verdadeira. Cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Quer dizer com o que aí? Olhe, procure sair, tirar esse olhar de você mesmo e olhe o seu próximo. Olhe o seu próximo, o que é que ele precisa? Ele está necessitado da sua ação? Quer dizer, saia do egoísmo, saia dessa vida egocêntrica, enxergue o próximo, né? A lembrança dos fracassos históricos de Israel, no Salmo 106, é parte integrante da confissão de pecados. Em caso vocês estudem o Salmo 106, é parte integrante da confissão de pecados e do reconhecimento de que os israelitas do período deste salmo não eram melhores do que os israelitas de antes. Eles admitiram que foram ainda piores do que seus antepassados, pois conheciam as consequências das iniquidades das gerações anteriores e como Deus exerceu sua grande paciência e graça ao salvá-las, mesmo que tivessem deliberadamente andado de maneira perversa. Se essa foi a conclusão ao qual eles chegaram, pense em nossa situação, pois temos a revelação do caráter divino e da graça salvadora reveladas em Jesus e temos a revelação da cruz. Vocês estão entendendo? A cada geração que vai passando, Deus vai dando mais revelação sobre a verdade e sobre a justiça. E a gente acaba percebendo que, se os israelitas desse tempo percebeu que os anteriores a eles não eram pior do que eles, a gente não pode olhar para os outros, as gerações anteriores, e achar que que nós somos melhores do que eles. Vocês estão entendendo? Cada geração que passa, a tendência é morrer na fé, é esfriar na fé. Por isso Jesus disse, será que quando eu vier encontrarei? Né? Encontrarei fé, encontrarei realmente um povo. A gente precisa ter consciência do que é realmente ser um povo remanescente. O fato de pertencer à igreja adventista é um selo para a nossa salvação, para a nossa eternidade? Não. O único selo que nos dará garantia é o selo do Espírito Santo. A placa. Muito grande. É. Os valores vão estar pregando igualzinho e só os que estão salvos. Exatamente. Que vão perceber aonde está a verdade. Olha, Deus tem um povo remanescente que vai estar guardando ele. Esse povo remanescente, eu digo a vocês sem medo nenhum de dizer isso para vocês. É um povo que está espalhado, gente. Jesus diz que tem ovelhinhas em todos os rebanhos. É um povo que está espalhado. Agora, qual é a nossa relevância como igreja? Nós temos uma relevância, nós somos um movimento dentro da profecia. A nossa relevância é a missão, irmãos. É a nossa missão de resgatar as verdades que foram jogadas por terra e que o mundo cristão ainda teima, insiste em ainda não reconhecer. E nós temos que reparar essas brechas. Se a gente não entender que a nossa missão está em cima do compromisso com a verdade, a gente pode se perder num contexto de exclusivismo e por uma questão de orgulho espiritual, perder, mesmo sendo adventistas.
Então é preciso ter cuidado. Os judeus eram o povo lá escolhido por Deus, mas eles estiveram com o Messias e rejeitaram e não reconheceram. Foi só um grupo e o evangelho se expandiu e vieram os gentios e a abraçaram e a aceitaram. Então a gente precisa ter cuidado. Não é o fato de ser adventista, é o fato de ser remanescente. Entendeu? É o fato de ser remanescente. A igreja adventista tem sido abençoada com um número crescente de novos membros e isso é positivo, pois este pungente crescimento é indispensável para que a igreja mantenha sua vitalidade, porém também representa um grande desafio para a preservação da sua identidade. Raízes dão um senso de identidade, um senso de pertencer. Quando conhecemos nossa origem, é menos complexo traçar o rumo futuro com o propósito. Portanto, se faz necessário repetir a nossa história. Armando, bota aí o próximo e já vai concluir. Tem um anterior, não? Até ele procura que eu vou lendo. Nossos pioneiros sabiam da importância de estar constantemente relembrando nossa história. Pronto. O registro da experiência vivida pelo povo de Deus no início da história de nosso trabalho deve ser publicado. Isso aqui está aí, foi uma carta que Ellen White escreveu, está aí o Outro Poder, na página 96. É a carta 105 que ela escreveu em 1903. O registro da experiência vivida pelo povo de Deus no início da história de nosso trabalho deve ser publicado. Muitos dos que desde então aceitaram a verdade não conhecem a maneira como o Senhor atuou. Devemos estudar para descobrir a melhor maneira de começar a rememoração das experiências desde o início de nosso trabalho, ocasião em que nos separamos das igrejas e prosseguimos passo a passo na luz que Deus nos concedia. A história, na revista Review and Herald, tem assim: a história de nosso povo deve ser escrita para o benefício daqueles que agora aceitam a fé adventista. Por que eu estou colocando muito o que eles escreveram? Porque ao longo dessas quarta-feiras, nós vamos resgatar a nossa história e a gente vai ver muita presença dos cofundadores, tá certo? Então, quando perderemos de vista, pode passar o próximo. Quando perderemos de vista o que o Senhor fez, prestem bem atenção a esse pensamento aí. Quando perdemos de vista o que o Senhor fez no passado por seu povo, perdemos de vista a sua atuação presente em favor deles. Os que agora entram na obra, comparativamente nada sabem da abnegação e do sacrifício daqueles sobre os quais o Senhor depôs o fardo da obra em seu começo. Isso deveria ser contado vez após vez. Isso está em manuscrito no livro Em Cristo Triunfante, na página 150. É o manuscrito 25. E essa será a nossa missão nessas quartas-feiras proféticas, tá? Tentar resgatar, trazer na nossa memória, como adventista, o que foi todo o contexto da formação da igreja, da confecção das nossas crenças, das nossas 28 crenças, porque nós temos 6 doutrinas. Por que essas 6 doutrinas? Por que essas 28 crenças? Então, a gente vai ter várias quartas-feiras para a gente ir estudando, tá bom? Hoje foi só uma introdução, no sentido da importância da gente retrazer do passado a nossa formação histórica e a importância disso para a nossa fé, compreensão de quem somos hoje como povo e por que é de nós requerida essa missão dentro das profecias. Vamos nos levantar? Querido Senhor, muito obrigada pelo teu amor, a tua proteção, a tua ajuda, Senhor. Muito obrigada pela força, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor, de todos os dias.
Queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que não é de longe, Senhor, é um Deus de perto. Um Deus que nos entende em nossas fraquezas e quedas. Um Deus que sabe quais são os nossos limites e possibilidades. E um Deus que acredita em nós e que investe em nós e que nos usa em seus projetos, embora não precisasse de nós. Muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pela tua bondade, muito obrigada pelo teu perdão e pela tua presença na vida de cada um de nós. Senhor, derrama tuas bênçãos sobre cada um que está aqui presente, sobre suas famílias. Abençoa também os que nos acompanham e que vão assistir essa mensagem. Que o Senhor nos ajude a entender, Senhor, a nossa missão. Que o Senhor nos ajude a nos dispor, Senhor, a trabalhar para o Senhor, a ter um coração, Senhor, disposto a te obedecer, a te servir, a te seguir, Senhor. Nos ajude a nos desvencilharmos, Senhor, dessa velha natureza, dessa natureza que insiste, Pai querido, em nos tirar, nos tirar dos teus pés, dos teus braços, do teu colo, Pai amado. Nos ajude a sermos fortes onde somos fracos. Nos ajude a nos enxergarmos, Senhor, e a percebermos aquilo que em nossas vidas traz ofensa aos teus olhos. Pai querido, nos ajude a entender a importância de uma vida de confissão, de uma vida de entrega, de uma vida de busca, Pai amado. E que a gente possa nessa vida viver para te amar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Perdoe-nos por nossas faltas, por nossa fé tão pequena. Nos ajude a te amar, Senhor, profundamente, a viver uma vida para a honra e glória do teu santo nome. Acompanha-nos de volta ao nosso lar. Usa-nos para a honra e glória do teu santo nome. Protege-nos e livra-nos de todo o mal, Senhor. Eu que te peço, em teu santo nome, Jesus. Amém.